Fala galera, bem-vindo ao meu canal, o Quarto do John. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. E de me seguir na rede social. Bom, como eu prometi, é o parte 2 com os casos mais light, né? Vamos começar por ela, Shaeda e Bilal. Ô Bilal! Então, Shaeda tá tentando ter um filho e Bilal, ao mesmo tempo, transparece que fica chateado dela não engravidar, mas por outro lado fica feliz dela não engravidar. Por que Bilal não quer ter um filho? Bom, gente, minha teoria. Eu acho que o Bilal fez vasectomia. Eu acho que ele fez vasectomia e tá, tipo, ó. Porque, tipo assim, tudo, a Shaeda tá fazendo de tudo para engravidar. E não engravida, né? Ela procurou um especialista, né? O especialista chamou ela lá, chamou o Bilal. Falou que a ovulação dela tá abaixo da média para a idade dela, entendeu? Que vai chegar numa certa idade que ela não vai conseguir ter mais filhos, entendeu? E tipo, uma coisa que incomoda é que dessa conversa com o especialista, mostra que, tipo assim, o Bilal ele inventa desculpas. Ah, é custo. Ah, eu tenho medo dela me largar, entendeu? E tipo, é uma insegurança ou é tipo uma maneira dele de controlar a Liz? A Liz não, a Shaida, né? Então, tipo isso, a Shaida ficou muito frustrada de saber que o tempo tá rodando, se o Bilal não começar a trabalhar, o Bilal não vai, ela não vai poder ter o filho, né? E isso foi uma situação bem chata para ela, né? A Shaida ficou muito chateada, mas vamos ver no que vai dar. Próximo casal, Sumit e Jenny. Bom, Sumit e Jenny, né, depois do... Oh, meu Deus do céu. Difícil falar isso em casa, sabe? Então, tipo, é complicado, mas depois do Yoga Kama Sutra, Sumit e Jenny foram praticar. E, rapaz, a Jenny deu uma canseira no Sumit. Sim, a posição... Qual mesmo o nome? É Cowboy, Cowgirl... A cavalgada, vamos dizer assim, da Jenny no Sumit meio que fez o Sumit vazar. É, pelo que foi explicado, a Jenny meio que fez o umbigo dele vazar. Então, tipo, né, tem que ter uma cláusula lá, né, aviso. Pese o seu parceiro antes de fazer as posições do Yoga Kama Sutra. Bom, fizeram piadinhas sobre peso e tal, mas o que acontece? Depois do ocorrido, o Sumit e a Jenny foram fazer compras para casa. A Jenny ela acha que a casa precisa de móveis, a Jenny acha que a casa precisa literalmente de móveis. Só que durante a compra tem aquele famoso tabu, né? Quem limpa melhor? Comenta aí se você concorda ou discorda. Aspirador de pó ou a nossa querida e velha vassoura? Sim, a Jenny, né? O Sumit questionou a Jenny falando que a Jenny ela queria comprar um aspirador de pó, mas o Sumit falou: é melhor você comprar uma vassoura, porque você não sabe limpar bem uma casa, né? E tipo, gente, não é nenhum tipo de preconceito nem nada, mas os norte-americanos, eles usam mais aspirador, usam mais aqueles rodo compacto molhado, né? Tipo, eles não têm o costume de usar a velha e boa vassoura, que nem os brasileiros e os indianos, né? Porque parece que na Índia eles usam vassoura. E, tipo, o Sumit falou, você não sabe limpar bem a casa e tal. E a Jenny perguntou, a sua mãe sabe limpar bem a casa? Ah, minha mãe, ela tem uma empregada. Sim. A velha que... A mãe do Sumit, que enche o saco da Jenny falando que ela não sabe limpar uma casa, tem uma empregada. Complicado, né? Bom, depois dessa troca, né, de conversas sobre limpeza e tal, eles decidiram qual móveis levar e tal. O Sumit, ele quer ver a família dele, só que é complicado porque a família dele não aceita o relacionamento dele com a Jenny, mas ele ainda insiste. Né? Em vez, tipo, segue o seu rumo, com o tempo eles vão te procurar. Mas fazer o que, né? É o Sumit. Depois disso a gente tem o que? Sim, ele. O cabra macho, o nervosão,
Andrei e Elizabeth. Bom, nos últimos episódios, o Andrei ele foi fazer a renovação do visto dele. Só que o Andrei ele se deparou com um pequeno problema. Alguém denunciou o Andrei para a imigração. Sim, denunciaram o Andrei e isso meio que agravou a renovação do visto dele. O Andrei ele teve que fazer uma entrevista com a Elizabeth e como todo macho alfa opressor, ele culpa a Elizabeth. Ele fica nervoso com a Elizabeth porque tem algumas perguntas lá que a Elizabeth ela não soube responder porque ela esqueceu. Por exemplo, quando que eles se conheceram? A Elizabeth, especulou, né? Não foram muito exatos na pergunta, né? Porque, tem quando eu conheci ele pessoalmente ou quando eu conheci ele pela videochamada. Bom, a Elizabeth ficou muito chateada, entendeu? O Andrei ficou meio que grosso pra cima dela. O Andrei, ele gosta de culpar a família da Elizabeth, entendeu? Ele fica culpando a família Elizabeth por tudo, como se ele fosse o cara, né? O santo, o representante da honestidade e do bom caráter, né? Porque, por mais que o Andrei goste de culpar a família da Elizabeth, sem a família da Elizabeth, ele estaria se mudando, que nem um nômade, né? Porque quando o Andrei começou, ele não tinha nada e Elizabeth se desdobrava para ajudar ele. Bom, o Andrei, como é uma vítima da conspiração, além de acusar a família da Elizabeth, ele fica falando que foi a família da Elizabeth, porque se ele for embora, a família da Elizabeth vai ganhar, porque ele é um homem de negócios e blá, 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 blá. Sim, esse é o Andrei. Bom, espero que tenha gostado, foi um vídeo rápido mesmo, não teve muita coisa, eu concentrei mais nos 3 primeiros casais quentes. Mas não se esqueça de curtir, comentar e me seguir na rede social. Até!